Olá, um ótimo domingo para você, um excelente dia. É um prazer estar contigo neste primeiro Camisa 8 de 2025. Então, antes de tudo, feliz ano novo. E a gente começa com uma aventura sem precedentes entre três amigos. Eles saíram da Praia do Preá em direção ao Amapá, no extremo norte do Brasil. E para realizar a aventura, o trio não utilizou sequer uma gota de combustível fóssil. Pelo contrário, eles utilizaram a matriz energética renovável, o vento. Essa turma aproveitou a valsa infinita do hidrofio, sabe o que é? Você vai acompanhar na reportagem. E reencontrou vários amigos pelo caminho. Atravessou águas doces e salgadas, revelando o verdadeiro Brasil. Acompanhe comigo. Imagine você aí em casa, meu amigo, o seguinte: você acorda com aquela ideia na cabeça, eu quero velejar, tô a fim de velejar bastante. Quando você pensa assim, você imagina o quê? Você vai rodar uma quilometragem de 40 quilômetros, 50. E se eu disser para você que a pessoa que a gente vai conversar agora atravessou, ou aliás, percorreu 2.300 quilômetros saindo aqui do nosso estado do Ceará? Não está acreditando? Está aqui ao meu lado, ó, Marco Dalpozo, ao lado de mais dois brasileiros, um nativo do Preá e um outro do estado do Pará. Essas três pessoas foram daqui do nosso estado, do litoral norte ali do Preá, que é aqui pertinho de Jericoacoara, até o Amapá no extremo norte. Uma aventura, Marco Dalpozo, de 2.300 quilômetros e muita história para contar. Agora, o principal, como é que surgiu essa ideia, Marco? Como é que pingou na sua cabeça? Cara, eu acho que eu quero ir até o final do Brasil, até o extremo norte. Seja muito bem-vindo ao Camisa 8. Obrigado, obrigado. Então, aqui tem vento e a gente não sabe até onde tem vento. Então, essa era a pergunta. Até onde este vento nos leva? Aí a gente começou... Não é a primeira vez que a gente tenta fazer isso, né? Mas aí a gente vai, faz um pedaço e continua tendo vento. Aí faz o ano seguinte o mesmo trajeto com mais um pedaço e continua tendo vento. Então a gente falou, bom, cara, vamos chegar até o fim do Brasil. Porque o Brasil é grande, né? E a gente fez 2.200 quilômetros, mas se você olhar no mapa, parece nada comparado com o tamanho do Brasil. Seria como um pedacinho de trecho de velejo, mas com uma quilometragem muito grande. Muito grande. Como é que foi preparar essa logística, Marco? Você tem que levar muita coisa e ao mesmo tempo você tem que levar o mínimo do máximo, seria isso. Como é que foi essa logística para poder levar equipamento, alimentação, até mesmo, quem sabe, um dinheiro, um cartão? Como é que vocês pensaram nessa logística? Então, a gente vem construindo isso. Essa que a gente fez agora, né? Se chama Onde o Vento Levar 3. Então já teve a 1, a 2 e esta é a 3, que é a mais longa. Então, a gente vem aprendendo o que realmente precisa. Agora, primeiro, a mochila tem que ser leve. Não pode pesar muito porque a gente leva ela, é a nossa casa, né? A gente leva ela 5, 6, 8 horas por dia nas costas e isso machuca, né? Então, a gente leva uma rede para dormir, um mosquiteiro, uma comida desidratada, alguns remédios, uma roupa seca para trocar com a roupa que a gente usa para velejar, alguns remédios e a parte de comunicação, carregador de celular, um GPS e um dinheiro vivo, porque cartão de crédito lá não serve. Não serve, não adianta nada você ter Pix, tem que ter o dinheiro em espécie, né? Rapaz, agora, lógico que deve ter tido muita coisa legal, você viu muita coisa legal, o que você pode falar de mais legal, mas também tem sempre aquelas roubadas, né? Aqueles perrengues. O que você pode contar de muito legal e de que também aconteceu aí, que foi um sufoco danado? Então, muito legal é esta relação água salgada, água doce, né? De novo, o Brasil é o híbrido dos híbridos, né? Não existe outro lugar tão misturado como é o Brasil. Então você anda em um ecossistema de água salgada, depois você anda em um ecossistema de água doce, depois você anda em ecossistemas que misturam água salgada com
com água doce. A gente aprendeu que na água salgada o foil anda mais rápido, na água doce anda um pouco mais devagar. Ao mesmo tempo, no Rio Amazonas, você tem a pororoquinha, né? Não aquela grandona, mas aquela mais pequenininha, que parece pegar um avião e você vai embora. A única coisa que você tem que... Não a única, mas a coisa que mais você tem que cuidar é que o kite te acompanhe, porque você anda mais rápido do que do kite. O kite fica um pouco atrás porque o rio te leva muito rápido. Perrengues são muitos. Todos os dias tem algum perrengue. Então tem que tomar muito cuidado a não se machucar. Então, se machuca com o foil é muito fácil, porque é uma lâmina. E tem os bancos de areias. O ambiente aqui está mudando muito, como no mundo inteiro. Então, por exemplo, este ano a gente pegou a superlua. Normalmente a gente faz essas expedições com a lua crescente em setembro, que é o momento onde na costa inteira tem mais vento. E esta superlua criou umas variação de marés muito grande. Nunca tínhamos visto um negócio desse. Então teve uma onde a gente ficou preso na lama, nas entranças maranhenses, que é uma área muito remota, perigosa. E aí a gente ficou tendo que meio que tirar o foil da prancha para conseguir andar. Até a gente estava com a lama até aqui, um ajudando com a mão para o outro, secar o kite no meio da lama. Então, você está em uma natureza que, assim, não vê o ser humano como uma coisa legal. É hostil. É meio hostil para nós, né? É bom para os animais estão livres, tem, né, todos os animais, os capivaras, os búfalos, os cavalos, os crocodilos, os jacarés, né? Tem de tudo, as cobras, estão super livres. Mas para nós é um negócio meio inóspito e aí isso, os nativos, né, os outros dois que estavam comigo, eles sabem se virar no meio desse negócio. Eu mais aqui acompanho, porque ao final eu sou gringo, né? Agora você me deu um mote para uma próxima pergunta e eu acredito que o que também mais chama atenção numa travessia dessa é a hospitalidade desse povo que você encontra ao longo do caminho. Isso eu acho que seja um diferencial. Quando você roda 2.300 quilômetros ou 2.200 quilômetros numa região tão inóspita, esses habitantes dessa região passam a ser um oásis para quem está chegando, né? Essa coisa mais maravilhosa. A gente sempre leva dinheiro e comida desidratada. E a gente chega com a metade desta comida e com a metade do dinheiro. Por quê? Porque ao longo do caminho a gente encontra sempre gente que... Primeiro, no Brasil tem vida em qualquer lugar. Então, se você vai procurando assim, não tem lugares, também nesses lugares remotos, onde você passa 100 quilômetros na costa sem ninguém. Uma casinha ou duas, um ranchinho, duas que vivem, você encontra. E os caras são extremamente hospitaleiros, né? Extremamente hospitaleiros, você é recebido como um rei, né? Então fazem comida para vocês, te dão para dormir. E a gente acabou, sendo que não é a primeira vez que fazemos, acabamos virando meio de família. Então, meio que a gente tem que voltar lá para encontrá-los de novo. Viraram nossos amigos, parte da nossa família. Já estão esperando vocês no ano que vem. E a gente também virou irresistível para a gente voltar. Só que a gente sempre coloca um pedaço a mais, né? O ano passado a gente tinha ido até Macapá, mas a gente não tinha feito alguns trechos, por exemplo, a Baía de Maguari, que é na frente de Belém, são 70 quilômetros de baía, de mar aberto. Então você realmente não tem nada atrás e não tem nada à frente. Não tem margem para erro. Não tem margem para erro, exato. Este ano a gente foi mais para cima ainda, a gente chegou velejando quase ao Oiapoque. Chegamos em Oiapoque, que tem a fronteira com a Guiana Francesa. O último pedacinho tivemos que fazer de carro, mas chegamos quase à fronteira. Então todos os anos a gente coloca um pedaço a mais e a gente encontra novos amigos. É uma coisa incrível, o Brasil nesse sentido
Realmente a gente tem que tirar esse estigma de um país perigoso. É perigoso, sim, mas no litoral, onde a maioria das pessoas vivem, as pessoas são incríveis. Aí vem, lógico, a pergunta que vem na cabeça de quem está assistindo aqui, o nosso bate-papo e da minha. Ano que vem, qual é a meta? É chegar na Guiana Francesa? Sim. É mesmo? Sim. É sério? Sim. Queremos chegar em Cayena, tudo sem suporte e velejando. Em Macapá tem os mais aventureiros de todos, nem somos nós. Tem 3 ou 4 caras lá em Macapá, amazonenses, o Elton Franco, o Chumbinho, o Rubão, velejadores, que são doidos tanto quanto a gente. Então, o plano é o ano que vem ir até Guiana Francesa, porque na Guiana Francesa também se veleja. É isso aí, ó, Camisa 8 finaliza esse papo com o Marco Dalpozo, aventureiro, empresário italiano, mas que tem o seu pé encravado aqui no estado do Ceará. A casa dele, na verdade, é a Praia do Preá e aqui Jericoacoara. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha maravilhosa com esse personagem fantástico. E eu vou te falar, é motivante estar ao lado dele e ver uma pessoa da sua experiência e com tanta vivacidade, com tanta garra para viver tantas aventuras. Meu irmão, parabéns. Muito obrigado a você, muito obrigado a você. Eu quero fazer mais. Se Deus quiser, eu quero chegar na idade, galera, ó, que nem ele. Agora a gente vai acompanhar um outro projeto fantástico, que tem impacto principalmente nas questões sociais, onde é possível o acesso de algumas atividades esportivas de forma gratuita, aqui mesmo na capital. Existe um dos maiores centros de formação olímpicas do Nordeste, o CFO, que fica ali em frente à Arena Castelão. E lá são oferecidas várias atividades esportivas sem custo para a população. Ficou interessado? Então preste bem atenção e saiba como participar. Com mais de 21 modalidades, o Centro de Formação Olímpica do Ceará atende 1.600 alunos por semana. Eles fazem basquete, vôlei de quadra, karatê, boxe, atividades ofertadas em uma área de 85 mil metros quadrados. A gente trabalha com as modalidades diretas e de forma indireta. As diretas são basicamente, que são nossas, são desenvolvidas pelo CFO, e as indiretas são desenvolvidas pelas parcerias que a gente realiza, com confederações, federações, associações esportivas, entre outras. O centro atende, além da comunidade, atletas profissionais que desfrutam de todo o suporte necessário para a preparação de competições nacionais e internacionais. As confederações e federações, elas, em contrapartida, a utilizar o equipamento do CFO, eles geralmente têm o tempo deles para realizar o treinamento dos atletas, que geralmente são atletas da seleção cearense. Por exemplo, a seleção cearense de levantamento de peso olímpico, recentemente treina aqui às sextas-feiras, durante o dia todo, né, de 8 da manhã até às 18 horas, eles treinam no CFO. Tem a natação, com o nosso atleta Luiz Altamir, né? Ele treina aqui de segunda a sábado, no primeiro horário assim de 7 horas da manhã. Então, a gente trabalha com tudo que é de mais atual, tanto para nossas modalidades, quanto para as modalidades em parceria. O complexo multiesportivo também é palco de grandes eventos e competições. A ideia é usar o esporte como ferramenta de transformação, principalmente na vida dos jovens. O Centro de Formação facilita o acesso às práticas de lazer e esporte, de forma simples e gratuita. A faixa etária varia de acordo com a modalidade de competições nacionais e internacionais. Idade. Para vôlei, natação e karatê, é necessário ter de 10 a 19 anos. No salto ornamental, entre 5 e 14 anos. Ginástica artística e levantamento de peso, a partir dos 5 anos de idade. E para o judô, é preciso ter no mínimo 8 anos, sem limite máximo de idade. O aluno também precisa estar matriculado na escola, seja pública ou particular. Vale ressaltar que sempre, quando a gente abrir qualquer tipo de seleção, leia atentamente o edital, porque lá você vai encontrar todos os requisitos, todos os critérios de avaliação, né? Que é para justamente você não ficar
perdido e acabar perdendo o prazo e acabar não se inscrevendo. Rian pratica boxe há 5 anos, 2 deles no CFO. Em 2023, foi campeão cearense da categoria juvenil. Aqui essa estrutura que é maravilhosa, na verdade, porque muitos atletas não têm o privilégio que a gente tem de ter uma estrutura dessa, todos esses equipamentos e todo o auxílio dos nossos técnicos, os estagiários também que ajudam muito. Aqui também tem um centro médico que a gente tem fisioterapia. Amanda já praticou 5 modalidades no CFO. O esporte para ela significa superação. Eu já passei por ginástica, já passei por futsal, atletismo e basquete também. O karatê é a minha 5ª modalidade que eu tô por aqui e foi onde eu me encontrei. Porque além de ser um o exercício físico em si já é uma coisa boa, você tem essa questão do bem-estar. Tá aí um equipamento muito bacana, importante para nossa querida Fortaleza e não que não dizer para o Ceará todo. E é por conta de projetos assim que surgem talentos que a gente vai conhecer agora. A Natália Albuquerque, que se sagrou bicampeã de jiu-jitsu em Abu Dhabi, olha só, na categoria juvenil. Há quem diga que ela é uma promessa no esporte brasileiro, mas eu acho que ela já é uma realidade. Ela é jovem, mas já é uma referência no mundo do jiu-jitsu. Com apenas 15 anos, Natália Albuquerque acaba de conquistar um título que é um marco na sua carreira. O bicampeonato no Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2024. Em 2022, ela já havia mostrado seu talento ao conquistar o primeiro título mundial. E agora, em 2024, ela repete o feito de forma ainda mais impressionante, vencendo 3 lutas, sendo 2 por finalização e 1 por pontos. Foi uma experiência, maravilhosa, né? Porque você sente que todo o seu esforço valeu a pena, sabe? É como se você sente isso e o peso que tá nas suas costas, daquela pressão, que sempre tem uma pressãozinha, né? Aquela pressão, ela sai de você, você relaxa, assim. Como, por exemplo, a viagem realmente valeu a pena, agora eu posso curtir ela totalmente, entendeu? É uma sensação muito boa. O jiu-jitsu, muitas vezes chamado de arte suave, exige muito mais do que força bruta. Ele é sobre equilíbrio, estratégia e precisão. Cada movimento é pensado, cada técnica é aplicada com inteligência. Mas as maiores dificuldades não estão na parte física. São bem caros e ainda mais por fora do país, então isso atrapalha muito. Mesmo, por exemplo, eu tenho a capacidade de ir lá e vencer, mas não tenho o custo financeiro e isso, atrapalha demais. Natália ainda conta como foi a luta para conseguir chegar até o campeonato e a importância de sua família. A minha mãe, ela costumava, eu e ela, a gente costumava vender trufa no calçadão de Nova Iguaçu para conseguir viajar para ter viagens, para ter dinheiro, custo financeiro para viajar para fora do país. Meu pai tá sempre ali na briga de patrocínio, de arrumar as coisas, né? Do dinheiro para conseguir viajar. E cara, se você não tem apoio dos seus pais, você tá praticamente perdido, sabe? Na final, o desafio foi intenso. Com o apoio da sua treinadora, Natália enfrentou uma adversária difícil, mas com muita confiança e precisão, ela aplicou seus golpes e defesas com maestria. Juiz, a cabeça, juiz! O que manda, juiz? Ô, juiz, o que manda? Mentira! 10 segundos! Faltando 20 segundos para o fim, a luta estava pura emoção e exigia a atenção redobrada para as regras de combate. Teve até contagem regressiva. Mentira! 10 segundos! 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! E finalmente o juiz sinaliza a vencedora. A emoção tomou conta de quem estava lá torcendo por ela. Com esse resultado,
Natália reforça seu lugar entre os grandes nomes do jiu-jitsu juvenil. Essa Natália é raçuda, viu? É carne de pescoço. Hora agora da gente fazer um intervalo rapidinho aqui no Camisa 8, mas não sai daí porque a gente vai trazer um assunto, olha, interessantíssimo, sobre a disputa de 4 milhões de reais envolvendo uma ex-atleta e também denúncia no mundo do tatame. É já já. Não sai daí que a gente volta já já. Já estamos de volta, mas agora o assunto, olha, não é dos melhores, e sim uma denúncia grave no mundo da luta. Um professor de artes marciais, bastante conhecido e respeitado no meio, foi denunciado por abuso sexual. As vítimas seriam alunos praticantes de jiu-jitsu. Confira na reportagem. Relatos assustadores. Quando eu dormia, aí que ele começava a fazer as coisas. São traumas de muitos anos, né, que eles vêm vivendo e sentem vergonha e sentem medo. Todas as vítimas são meninos. O alvo das denúncias é o professor de jiu-jitsu, Alcenor Alves. Ele era um adulto, né? Eu era uma criança. Como é que eu vou fazer alguma coisa? E o modus operandi do suspeito era identificar crianças e adolescentes em situação econômica inferior, em situação de baixa renda, mas que tinham o sonho de ter o esporte como uma forma de emancipação, como uma forma de projeção para um futuro melhor. Os garotos sonhavam em ser campeões mundiais de jiu-jitsu. O sonho de alguns aconteceu, mas o percurso foi marcado por abusos sexuais constantes. As vítimas enxergavam o professor como um exemplo, um pai. Esse adolescente perdeu a mãe ainda criança e cresceu sem o pai. Uma situação que o levou a morar com um treinador, dos 8 aos 15 anos. Aí foi quando eu me acordava na madrugada, ele fazendo as coisas comigo. Quando ele começou a passar a mão, assim, ele tirou minha bermuda e começou a fazer as coisas. Um golpe cruel para quem confiava no treinador. Ele passava a oferecer kimonos, viagens, inscrições em campeonatos, algo que as crianças e adolescentes jamais teriam se não fosse alguém ajudando. Então ele se utilizava dessa gratidão que os atletas tinham para que se mantivessem em silêncio. Matheus Gabriel foi um dos primeiros a denunciar os abusos. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu em uma categoria de base e hoje mora no Texas, nos Estados Unidos. O abuso começou a primeira vez quando acho que eu tinha 9 para 10. Então, na época, eu comecei a perceber que ele ganhava a confiança das crianças presenteando elas com kimonos, videogames. E isso que aconteceu comigo. Um moleque que começou a treinar jiu-jitsu e estava ganhando as coisas no esporte. Eu achava que ele fazia isso porque ele queria me ajudar. Até agora, a polícia já identificou e ouviu 17 vítimas, espalhadas no Brasil e em outros países. De acordo com os depoimentos, os abusos aconteciam nos quartos de hotéis, onde ficavam hospedados durante os campeonatos de jiu-jitsu, em Manaus e outros estados brasileiros. Depois que os primeiros atletas denunciaram, outras vítimas do professor de jiu-jitsu apareceram. Entre elas, um adolescente de 13 anos, que revelou que o professor o orientava a tomar a substância melatonina para dormir. Dizia para essas vítimas que era melatonina, que era para elas dormirem melhor, para que no dia seguinte elas pudessem competir melhor. Enquanto essas vítimas dormiam, ele abusava delas. Ari hoje tem 35 anos, mora no Rio, mas conta que a relação de confiança se tornou um perigo. Ele era uma grande potência, uma referência no jiu-jitsu infantil em Manaus.
E eu comecei a treinar na academia quando eu tinha 9 anos de idade. Não morava na academia, ele dormia na academia os finais de semana. E aí eu dormindo de madrugada, e na madrugada, às vezes eu sentia que eu tava acordando, que eu tava sendo, tipo, sufocado, sabe? Tava sendo sufocado. E aí um belo dia, eu senti os lábios dele tocando na minha boca, ele beijando na minha boca, sabe? Tipo, ao mesmo tempo eu não tinha coragem de perguntar dele, porque ele era meu professor, tipo, eu não tinha coragem de debater, pô, o que você tá fazendo? E ao mesmo tempo eu tinha 12 anos de idade. Alcenor Alves tem 56 anos, é lutador de jiu-jitsu, participa de competições e era muito respeitado no esporte. Há mais de 20 anos trabalha como professor da modalidade. Entre os alunos estão crianças e adolescentes. Depois que as primeiras denúncias surgiram, Alcenor tentou contato com alguns alunos. Em trocas de mensagens, ele dá a entender que reconhece os abusos. Foi realmente colocado uma pedra sobre isso. Sobre aquele assunto, pode ter certeza que mudei. Nesta mensagem, o treinador fala sobre uma conversa que teve com um dos jovens. Conversamos ano passado sobre isso. Pedi perdão dele e tudo. Falei que não foi por maldade. Esse vídeo mostra Alcenor em uma academia em Manaus. Ele teria ido até lá para se desculpar com outro ex-aluno, que hoje está competindo no exterior. Tinha procurado uma dessas vítimas, né, para poder, mais uma vez, ali tentar comprá-la, né, comprar o seu silêncio, porque ele já tinha conhecimento de que alguns atletas estavam em investigação. A investigação concluiu que algumas famílias chegaram a desconfiar dos abusos. Tem um relato de uma mãe, né, que chegou a confrontar o Alcenor no momento que ele viu que essa criança chegou em casa e ela viu as suas partes íntimas avermelhadas. E ela confrontou o Alcenor e ele negou que estivesse fazendo alguma coisa com o filho. A polícia ouviu o relato de uma vítima que afirmou que o professor usava drogas com os atletas. Ele relata isso, que consumiu drogas dada pelo suspeito. Né? Então, a gente não está mais falando só de abuso sexual, a gente está falando de outra violação de direito, a gente está falando de outro tipo de violência. Com a autorização da justiça, a polícia periciou o celular do acusado e descobriu que Alcenor gravava alguns abusos. O treinador foi preso durante um campeonato de jiu-jitsu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com as autoridades, ele estava prestes a fugir do país. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e tráfico de drogas. Em nota, a defesa questiona a prisão e alega que Alcenor estava viajando a trabalho e que não há qualquer indício de que Alcenor tenha tomado ou planeje tomar qualquer atitude que comprometa a investigação. Nessa semana, Alcenor foi convocado a prestar depoimento na delegacia, mas preferiu ficar calado. A Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas optou pela expulsão de Alcenor do jiu-jitsu amazonense. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation informam que Alcenor será banido definitivamente de seus quadros. Que ninguém se omita, que ninguém se cale, que não deixe a responsabilidade para o outro, para que a gente consiga vencer esse campeonato. Só quero que ele pague com a justiça. Tá aí, é importante ressaltar aqui a coragem das vítimas, né, que denunciaram esse professor, se é que a gente pode chamar assim. Então, se você foi vítima de assédio sexual ou conhece alguém que está sofrendo, passando por isso, denuncie, tá certo? Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre uma herança de 4 milhões de reais. Esse é o valor do apartamento da ex-jogadora de vôlei Valeuska, que morreu no começo do ano passado ao ser encontrada sem vida no prédio onde fica o imóvel. O viúvo e a família da ex-atleta brigam judicialmente pela posse do bem. Parentes da atleta alegam que o casal estava separado
e que ele não teria direito de ficar com o apartamento. O então marido da ex-atleta contesta esta versão. A camisa número 1 da Seleção Brasileira de Vôlei foi por 10 anos seguidos da filha do seu Geraldo e da dona Maria Aparecida. Ela não está mais aqui. Entre troféus, bolas e medalhas na região metropolitana de Belo Horizonte, os pais da jogadora Valeuska Oliveira revivem o sucesso da filha e a saudade. Ela, quando jogava, todo ano ela programava uma viagem para a Itália. Ela gostava muito da Itália. Brasil na ponta, com a Valeuska. Enquanto isso, em São Paulo, um clima de disputa na porta do condomínio onde Valeuska morava antes de morrer. Eu não vou desligar. Porque não pode ser. Eu não tenho compromisso nenhum com você. Não, comigo você não tem compromisso. Você está sendo comigo por conta dela aqui dentro. Você pode lá dentro do seu apartamento, você pode filmar à vontade. Eu queria que o senhor se reportasse só ao oficial de justiça, por favor. A voz é do advogado da família de Valeuska. Vamos fazer a reintegração de posse, depois a gente discute o que quer que seja. Salvo engano, são 21 imóveis e mais ou menos 43 a 48 milhões em patrimônio. Era esse o patrimônio da nossa campeã, que infelizmente nós não sabemos o paradeiro. Valeuska morreu há pouco mais de um ano depois de cair do 17º andar do prédio onde morava. Desde então, uma disputa pelo patrimônio da ex-jogadora coloca em lados opostos. O viúvo, que se tornou o empresário dela. Opa. Essa aí me deu um insight. E a família. O patrimônio dela desapareceram tudo que ela tinha, né? A gente não sabe por onde foi, para onde foi. Valeuska foi casada por 13 anos com Ricardo Mendes. Ele era administrador dos imóveis dela. E era personal dela, né? A família diz que a ex-jogadora descobriu um filho de Ricardo fora do casamento poucos dias antes de morrer. Ele falava que amava a nossa filha, entendeu? Então, como que amava, que já estava aprontando, já tinha um filho. O filho foi a gota d'água. O símbolo da disputa patrimonial é um apartamento de luxo neste prédio em São Paulo. Esse imóvel tinha sido ilegalmente usurpado pelo senhor Ricardo. Ele, se aproveitando da fragilidade do momento, alugou para um terceiro, recebeu o dinheiro desse terceiro. Esta semana, a Justiça decidiu entrar no imóvel para garantir que a família da ex-jogadora da seleção pudesse retomar a posse dele. Para cumprir a decisão judicial, uma representante da empresa de Valeuska, o advogado da família e uma oficial de justiça são recebidos por gestores do condomínio. Pela primeira vez, 1 ano e 2 meses depois da morte de Valeuska, representantes da empresa dela vivem a expectativa de entrar no imóvel. Meia hora de espera e um clima tenso aqui na porta do condomínio. A oficial de justiça finalmente conseguiu entrar para cumprir a ordem judicial de reintegração de posse, mas a nossa entrada ainda não foi autorizada. Enquanto aguardamos do lado de fora, o grupo tenta abrir a porta trancada com fechadura eletrônica. Logo na entrada, algumas surpresas. A oficial de justiça verifica todo o apartamento, inclusive o interior dos armários, acompanhada do advogado da família que grava tudo. Enquanto isso, aqui embaixo, sinal verde para nossa equipe. O advogado da família abre a porta. É a primeira vez que uma equipe de televisão entra nesse apartamento. Na verdade, a família também não veio aqui depois da morte da Valeuska, né? Não, é a primeira vez que todos nós estamos entrando aqui e é outro lugar. Um apartamento de 120 metros quadrados, todo integrado. Cozinha, sala, suíte, sem nenhuma divisória. Aqui só os banheiros têm paredes e portas. O apartamento tem um pé direito altíssimo, fica no 29º andar, a 1 quarteirão da Avenida Paulista, um dos endereços mais nobres de São Paulo. Daqui, a vista paulistana é privilegiada não só porque é um andar alto, mas porque o apartamento é todo envidraçado. As marcas do que foi retirado.
Ar-condicionado, televisão. O advogado da família se espanta com o que tem, ou melhor, com o que não existe mais aqui. Os eletrodomésticos todos, o forno. Se ele estava na titularidade do imóvel, muito provavelmente eventuais danos foram causados enquanto ele exercia essa posse. E aí ele teria que ser responsabilizado por isso, caso comprovado que esses danos de fato ocorreram. No processo, o viúvo afirma ter comprado os aparelhos de ar-condicionado, o fogão, a máquina de lavar e secar e a televisão. Alega também que pagou 24 parcelas do financiamento do imóvel, parte da reforma e os móveis planejados. Ao todo, diz ter investido cerca de R$650 mil no apartamento. Nós nunca ouvimos falar que ele tenha pagado nada e me causa estranheza essa informação, porque o senhor Ricardo Alexandre, ele está pedindo justiça gratuita. Ele afirma que não tem dinheiro sequer para manter a vida dele. De onde ele tirou esse dinheiro todo? No processo judicial, Ricardo relata que esse apartamento foi comprado pelo casal e teria sido registrado em nome da empresa de Valeuska só para acelerar a aprovação do financiamento. Ricardo e Valeuska teriam morado juntos aqui por 11 meses, até julho do ano passado, quando o casal teria decidido se mudar para um apartamento menor no 9º andar desse mesmo condomínio para reduzir despesas. Com o valor da locação desse imóvel, segundo Ricardo, o casal conseguia pagar o aluguel de onde morava e ainda sobrava dinheiro para quitar outras dívidas. Mas o contrato de locação, iniciado ainda quando Valeuska era viva, foi assinado por Ricardo e não pela empresa de Valeuska e da mãe, que é a real proprietária. Ricardo aparece como o locador do imóvel. O Domingo Espetacular revelou em outubro que a Justiça anulou o contrato de locação e determinou que o viúvo de Valeuska devolva R$209 mil para a empresa da família da jogadora. O valor corrigido é equivalente aos R$17 mil que ele teria recebido todo mês pelo aluguel. Mesmo o senhor Ricardo Alexandre tendo alugado o imóvel, tendo recebido o pagamento que deveria ter feito nas taxas de condomínio, mesmo assim ele não pagou o condomínio. A empresa da mãe da nossa campeã teve que fazer um acordo judicial parcelando a dívida que ele deixou. Este vídeo teria sido gravado por Valeuska durante a reforma do apartamento. Para os advogados de Ricardo, uma prova de que o imóvel era do casal. Amor, essa aqui é a porta da nossa suíte, ó. Agora que a gente está aqui dentro do apartamento, a gente tem a confirmação de que ele está anunciado no site de uma grande imobiliária para venda por R$4.850.000. Agora dá para ter certeza, doutor, porque o lustre é o mesmo, os móveis são os mesmos, a mesa também e a planta é idêntica. O senhor tinha conhecimento de que esse apartamento estava anunciado? Me causa estranheza essa informação, porque a proprietária, a empresa da mãe da nossa jogadora, não contactou eles. Os pais de Valeuska, que moram em Minas Gerais, pretendem visitar o imóvel agora que aconteceu a reintegração de posse. Vai ser muito triste. É muito triste pra gente, né? Tentamos contato com o Ricardo, mas ele não quis gravar entrevista. A defesa dele enviou este vídeo. Senhor Ricardo, como viúvo e herdeiro, o inventariante já se incumbiu de apresentar a relação dos bens deixados, que serão partilhados em momento processual oportuno entre todos os herdeiros, categoria na qual o mesmo se encontra. O advogado ainda leu um trecho de uma carta que teria sido deixada por Valeuska para Ricardo. Você foi o maior companheiro que uma pessoa pode ter. Com todos os erros e com todas as histórias e viagens e momentos, eu me casaria novamente com você. Te amarei para sempre. Mais um Natal que a gente passa sem ela. Então é muita tristeza e aquela demanda de inventário. História complicada essa, não é mesmo? Se você quer rever essa reportagem, então acompanhe a gente nas nossas redes sociais e também no GC+. O Camisa 8 vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com você nesse primeiro domingo de 2025. Então, até a próxima, hein? Até o próximo domingo. Valeu!